Amém, bom dia igreja, graça e paz, que delícia estarmos aqui reunidos novamente com essa criançada e tudo aqui. Amém, vamos orar. Ó Deus querido, Deus amado, que alegria que é estarmos na sua casa, sentimos a sua presença, estarmos juntos com esta família tão querida, Pai. Me sinto tão bem aqui, mas clamo para que nesse momento daqui para frente, que seja o Senhor através do seu Santo Espírito a ministrar para cada um de nós, Pai. E eu sou o primeiro que quero receber. Por isso, fale conosco nessa manhã. Nos transforma, nos modifica, nos faz melhores, Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A pergunta de hoje é essa aqui. Afinal, o que deixa as pessoas mais felizes? Você tem ideia, não? Isso é fruto de situações que eu tenho visto, tenho vivido. As artimanhas do nosso inimigo para minar isso que nos faz tão felizes. E recentemente também eu vi um vídeo que a pessoa falava exatamente sobre isso. E a pessoa falava, olha, a coisa mais importante que você tem na vida não é seus recursos naturais, não é sua capacidade intelectual, não é seu poder, seu status, não é nada disso. O que você tem de mais importante na vida é isso aqui, ó, bons relacionamentos. Que o resto fica, vai embora, troca de mão, mas bons relacionamentos é de fato o que você deve almejar, como eu também almejo ter bons relacionamentos, e sou muito agradecido de estar nessa igreja, no ministério há 25 anos e aqui particularmente na Flórida, estamos indo acho que para 22 anos eu acho, porque é uma igreja em que nós aqui temos e lutamos e nos esforçamos para manter bons relacionamentos, porque faz toda a diferença nas nossas vidas. Que bom relacionamento, Lívia. Mas o que é? Estou com mau hálito? Tosse. Olha, não falei, bicho. Como é que eu vou embora daqui? Como é que eu vou deixar essa mulher e essa consogra? Que aquela loira lá é consogra, é mole, meu. Mas parece que eu peguei resfriado de novo, não estou entendendo. Mas tá bom, deixa para lá. Então, primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro para todos nós é que às vezes você encontra pessoas que ela acha que ela está aqui para viver e acabou o assunto. Não é. Você não está aqui apenas para viver, você está aqui para conviver. Conviver, né? Então quem é casado sabe muito bem disso. A convivência é uma bênção, mas ela precisa ser trabalhada, precisa ser regada, precisa ser cuidada, senão não vai ser boa. Entende-se então que se relacionar não é uma opção de vida, não é uma opção, e nem de sentimentalista, muito pelo contrário, o relacionamento é de verdade e faz parte da vida. O que é mais legal nisso é que nós temos um Deus que ele já mostra a necessidade do relacionamento, porque nós temos um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você já viu eles brigando? Você já viu eles falando mal um do outro? Você não vai ver nunca isso. Então para pensar, que coisa mais louca que é essa, que a gente tem um Deus que não é único. Ele é único num sentido, porém são três pessoas, a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. Então já está nos mostrando que, idealmente falando, e mesmo que você possa não estar casado ou não vier a casar, mas você tem pessoas ao seu redor para se relacionar. Ninguém aqui vai estar isolado de um monge tibetano, sei lá o que. Não, você tem sobrinhos, você tem parentes, você tem amigos, você tem irmãos da igreja. Então, é isso. Nós temos que, a amizade é um olha, eu sou tão grato a Deus pelas amizades que eu tenho. Porque se eu estou hoje aqui pregando, se eu voltasse 30 anos atrás e alguém falasse para mim assim, João, um dia você vai ser pastor. Eu ia falar, oi? Como diz a Marcinha, oi? A Marcinha usa essa expressão assim, quando escuta alguma coisa meio fora, oi? Eu ia falar, oi? Pastor? De onde você tira isso? Pois é, fruto de uma amizade de mais de 40 anos, que há
30 anos atrás se converteu, e o que acontece quando você se converte? Você quer que os que são teus amigos também se convertam. E aí começou a falar de Jesus para mim, e eu enrolei 5 anos. 5 anos eu fui recebendo convites e dando desculpa, hoje não dá, hoje eu não posso, hoje não dá, hoje eu não posso. Até que um belo dia Deus falou: João, chegou a tua vez e você pode vir para cá. Então, olha a importância da amizade, olha a importância dos relacionamentos. Eu confesso, eu estou aqui fruto de um relacionamento de um grande amigo, que é amigo até hoje, e que me convidou e que começou a falar de Cristo para mim, e fruto disso estamos aqui, e sou extremamente agradecido. Então, queridos, fiquem muito atentos aos seus relacionamentos, porque o bicho é ruim. O bicho, ele, quando vê um relacionamento bom, então ele quer armar alguma coisa para trazer picuinha, para trazer alguma situação chata, que vai destruir, se bobear. Então hoje a gente vai sair daqui sólido nos nossos relacionamentos. O primeiro deles, evidentemente, que é com Deus, mas depois desce, é com a sua esposa, é com o seu marido, é com seus filhos, é com seus amigos, e vai embora, e vai descendo. Porque Cristo fez isso. Cristo, Efésios 2,14, diz o quê? Porque Cristo é nossa paz, e Ele nos uniu, é isso que o texto está falando, Ele nos uniu em um só povo, ao derrubar o quê? O muro de inimizade que nos separava. Porque se deixar, esse muro sobe de novo. Às vezes eu vejo pessoas que eram amigas, e aí, não sei, rolou lá uma situação, saí de lá, não mais convivi, que não sei o que lá, e é terrível isso. Então fiquemos muito atentos para isso. E hoje eu peço permissão para vocês, porque hoje é um dia que eu estou pregando muito para mim mesmo. Tem situações que preciso resolver, e em nome de Jesus vou resolver. Porque vale lembrar, Colossenses 3, de 12 a 15, fala o quê? Olha quem somos. Você precisa ter sempre a certeza de quem você é. Nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado, revestido. Aí ele diz: revistam-se não de pouca ou não de rasa, mas de profunda compaixão. Profunda, amigo, não é pouquinho não. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E o que? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Por que suportar? Porque as pessoas erram. Eu erro, você também erra. Não pense que você é a florzinha da nata. Não é. Nós erramos. Nós somos seres finitos. Inclusive, se você é homem e ainda não foi, essa quarta-feira para mim foi uma das melhores reuniões que nós tivemos. Quem é homem aqui concorda comigo aqui? Foi realmente um tempo precioso. Para aqueles que não sabem, a última quarta-feira do mês, 7h30 da noite, lá em casa, que não é muito longe daqui, os homens se reúnem. Então nós temos tido tempos preciosos com os homens lá, e chega aí quase 30 homens lá. E graças a Deus pelas cadeiras do Marcos, porque não ia ter onde sentar. Então, o cara é um convidado especial, porque ele chega com 20 cadeiras. Obrigado. Porque senão não ia dar para sentar em casa, não. Mas tem sido... Então, ouvimos lá coisas de situações que você jamais iria imaginar que tal pessoa tivesse tal atitude. Então, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, e falo em amor. Não coloquem jamais altas expectativas em seres finitos que somos nós. Então, em algum momento eu posso falhar. As pessoas falham comigo, eu falho com as pessoas. Às vezes a gente põe uma expectativa, não, essa pessoa é isso, é maravilhosa. Ok, ótimo, mas saiba que se ele errar, você vai ter que suportar o erro. Você vai ter que perdoar o erro. Do contrário, o relacionamento vai acabar. E eu já falei isso, falo agora e vou falar outras vezes no dia de hoje. Lembrem-se sempre, eu lembro disso, as pessoas têm crédito com você. Presta atenção, tem crédito. Não foi porque
um dia cometer um erro que você simplesmente passa a faca e fala, acabou para mim. Peraí, olha o histórico da pessoa. Olha o histórico da pessoa. Essa semana mesmo, e ela subiu para dar aula? Não, cadê ela? Bom, mas ela vai dar, semana que vem, se Deus quiser, o testemunho dela também. Por quê? Porque tinha um crédito favorável. Então Deus mudou algo que poderia ser chato, ruim, em algo bom, maravilhoso, por causa do histórico. Então não esqueçam o histórico de que cada um tem com você. Suportem-se e perdoem-se as queixas que tiveres uns contra os outros. Precisa acontecer isso. Nós precisamos fazer isso com mais frequência. Porque Hebreus 13:1 diz o quê? Seja constante, não é uma vez ou outra. Hoje eu estou tão gostando da Lídia hoje, amanhã não sei, mas hoje estou gostando. Não é assim, não, meu. 52 anos que eu estou gostando dela e cada dia gosto mais. E é isso. 52 anos. É possível? Claro que é possível. E é o meu desejo para todos os casais que estão aqui. É possível sim, né? Então seja constante o amor fraternal. Romanos 12:18 também diz o quê? Façam todo o possível. A minha pergunta é para você e para todos que estão aqui. Você já fez ou está fazendo todo o possível para estar em paz com tal pessoa, com tal situação, com tal grupo de pessoas? Ou simplesmente porque teve alguma coisinha, você já fechou questão, não comparece mais nos encontros, não quer mais saber? Somos maduros. Temos que agir como pessoas maduras, crescidas, e não dessa maneira. Porque 1 Coríntios 7:15 diz que Deus nos chamou para quê? Para vivermos em paz. Como eu gosto disso. Você foi chamado e eu também para vivermos em paz. É possível? É possível. O Espírito Santo te capacita para isso. Agora você precisa ter uma correta ideia de quem você é, de que você também erra, de que você não é tão perfeito como você acha que é, como eu também não sou. Eu também não sou. Então é dessa forma. Agora, falei tudo isso, que somos chamados para vivermos em paz, somos chamados para ter um amor constante, fraternal, somos chamados para sermos bondosos, humildes, mansos, pacientes, suportando e perdoando. Aí a pergunta é, porque tudo isso, a ideia é o que é? Ter bons relacionamentos. E aí a pergunta é, ok, mas como mantê-los? Porque às vezes surge conflito, às vezes surgem situações chatinhas, e a gente sabe disso, e normalmente não é com o cara que atravessou a rua do lado de lá, porque se o cara te deu uma fechada, daqui 2 minutos você nem lembra mais. Mas uma palavra dura proferida por um irmão de sangue, por um amigo, por um conhecido, por algo assim, a coisa pega mais forte. E a gente tem que saber lidar com isso. E é o que nós vamos falar hoje. E claro que aqui é onde a gente sempre vai ter ajuda para aquilo que nós precisamos. Então, você quer ter bons relacionamentos na sua vida, você quer resolver conflitos na sua vida, é aqui que você vai encontrar fonte para isso, material para isso. E nós escolhemos um texto base relativamente conhecido, não, talvez para alguns vão lembrar. Está lá em Gênesis, capítulo 21, vai do 22 a 33, eu vou projetar aqui, aí depois a gente vai analisar o texto e tirar grandes ensinamentos daí, focados em como resolver os conflitos e relacionamentos que surgem nas nossas vidas. E o texto começa assim: por esse tempo, Abimeleque, só para situar quem é Abimeleque, era um filisteu, rei da região de Gerar. Acompanhado de Ficol, o comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, Abimeleque falando, ajudando-o em tudo que faz, disse Abimeleque. Juro em nome de Deus que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum dos meus descendentes. E o texto continua. Aqui. Tenho sido leal a você, Abimeleque falando, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu, eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E o texto continua dizendo,
Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abraão respondeu: por favor, aceite estas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Abimeleque lhe perguntou: por que você separou essas 7 das demais? E Abraão respondeu: por favor, aceite essas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. E para finalizar, depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Pai, eu quero mais uma vez colocar diante de Ti esse texto e clamar, Senhor, que através dele o Senhor possa, e eu tenho certeza que o Senhor vai, nos instruir da maneira correta e certa e divina e do alto para resolvermos todo e qualquer tipo de conflito que a gente possa ter, Pai. Esse é o que eu coloco diante do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. O que a gente aprende aqui, eu e todos nós aqui? Primeira lição é quando a gente pega no texto esta parte aqui que diz: Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. Você sabe como é que você e eu vamos resolver os conflitos? Sendo proativos. Quem era o rei? Era o Abimeleque. Abraão não era rei. Abraão saiu da sua terra lá de Ur, que a gente conhece, e estava caminhando e se depara com o rei. E nessa época o rei era todo poderoso. Se ele falasse assim: quero tua mulher, ele ficava com a tua mulher. E nesse caso foi mais ou menos o que aconteceu. Só que aí Abraão mente, dizendo que Sara não era esposa por medo de morrer, e era irmã. E aí, da mesma maneira, Abimeleque pega a Sara, mulher de Abraão. Só que Deus não permitiu que Abimeleque tocasse em Sara, porque em sonho Deus aparece para ele e fala: cara, devolve essa mulher, que essa mulher é casada com Abraão, e isso vai trazer uma maldição para você e para toda a tua casa. Ele acorda apavorado e a primeira coisa que ele faz é devolver a mulher. E aí já dá coisas para o Abraão e tudo mais. Aí passa um tempo, a gente vê esta situação. Então é interessante porque o poderoso e não o inferior, né, colocando de forma natural, porque quem era rei era Abimeleque. Então o rei tem a iniciativa de ir conversar com Abraão para não permitir nenhum tipo de conflito. Pergunta para você e para mim é: você é proativo para resolver, ou ficamos esperando para ver se alguém liga, alguém procura, alguém dá o primeiro passo? Se você está aqui hoje e está ouvindo, é para você essa palavra, assim como é para mim. Nós é que temos que dar o primeiro passo e não esperar, e não achar que o outro tem que vir, não achar que tem que ser o outro. Conflitos não se resolvem por acidente, mas por intenção. Ore a respeito, peça a Deus uma capacidade do alto e fala: pai, eu não quero mais essa situação. O que eu preciso fazer? Ir lá falar com o cara? Eu vou lá falar com o cara. Ou vou falar com a minha esposa, ou vou falar com quem quer que seja. Tempo não... Muitas vezes a gente deixa, o tempo vai curar. Não, o tempo não vai curar. Porque se fosse assim, a farmácia só tinha gente esperando. O hospital, você ia lá, só ia ter gente na sala de espera. Que você nós estamos esperando cura aqui. Não, não é assim. Temos que ter a iniciativa, temos que ir atrás. E outra coisa importante também: não terceirize soluções que cabe a você resolver. Às vezes a gente acha também: não, quem sabe o meu pai, minha mãe, o meu amigo, o pastor, o isso e aquilo resolve isso para mim. Não, cabe a você e a mim resolver. Às vezes a gente é muito reativa, né? Então espera a coisa pegar fogo para ir fazer algo. A gente também tem que pedir muita sabedoria do alto para discernir e para sentir que tem áreas que podem gerar conflito, e eu tenho que agir antes que aquilo vire um conflito. Não precisa esperar virar um conflito para ir depois tentar consertar. Não, já há
Manifesta e intensificar antes de fazer qualquer coisa para tentar resolver. Tente resolver. Acha que ali é uma zona de perigo? Se eu fizer isso, pode gerar um desgaste. Se eu fizer isso, pode não dar certo. Não faço. Precisamos usar a sabedoria divina para ver potenciais conflitos e responder adequadamente. Então, a primeira coisa, se você tem algo para resolver, dê o passo. Deus é contigo e é isso que Ele espera de você e de mim. Dê o passo. Não fique esperando que... Não, mas ô João, você não sabe... Deixa eu devolver, vai que vocês precisam disso. Muito obrigado. Peguei, claro. Então, dê o passo. Ore, jejue, coloque como propósito: Senhor, eu não sei como resolver, mas eu sinto que tem que ser eu, que tem que dar esse telefonema, que tem que fazer essa visita, que tem que chamar tal pessoa para conversar, e por aí vai. Segundo ponto de ensinamento que nós temos nesse texto, Abimeleque fala dessa maneira aqui, ó. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, que farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Estranho, ele está fazendo um acordo e ele é rei e ele pede para Abraão não mentir para ele. Mas por quê? Porque Abraão já tinha mentido. Já tinha falado uma mentira, dizendo que a Sara era irmã e não era esposa, e com isso estava trazendo maldição para todo o povo de Gerar, os filisteus ali no caso. Então, sabe o que a gente aprende aqui? Se no primeiro ponto nós aprendemos que nós temos que ser proativos, aqui nós aprendemos que temos que lidar honestamente com os outros. É uma grande maneira de evitar conflitos. Seja honesto nas tuas palavras, nas tuas ações, nas tuas atitudes. É o que Abimeleque pede para ele. Fala: cara, você já me mentiu, por favor, não venha de novo me prejudicar, nem a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, porque eu fiz coisa para você. E ele fez mesmo. Ele pediu a Abraão para um acordo, mas ele também acrescenta uma frase incomum nos acordos, que é: não mentirás, nem a mim, nem a meus filhos, por causa da experiência passada. A experiência passada que ele teve com Abraão não foi positivo, porque ele mentiu. Então, por favor, nós temos que ter uma postura honesta em termos de sentimentos, do que você está sentindo com relação àquilo, de que maneira você recebeu aquela notícia ou aquela decisão que o teu marido tomou, tua esposa tomou, um filho tomou, um amigo tomou, o porquê que tudo aquilo surgiu. Lide honestamente. Porque Gênesis, é incrível que essa coisa da desonestidade é um tema comum em Gênesis. A gente vê Jacó passando a perna em Esaú. A gente vê a desonestidade de Labão com Jacó também. Então, Deus está falando: cara, desse jeito não dá. Então, E em Efésios 4:25 diz o quê? Deixar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então, Abimeleque não poderia ter uma relação positiva com Abraão se ele ainda estivesse na dúvida de que Abraão seria honesto com ele daquele ponto em diante. Não pode. Agora, uma coisa que eu já falei um pouquinho do crédito, aqui também a gente vê isso. Não sei se eu pus aqui. Abimeleque lembra Abraão da bondade que ele teve com ele no passado. É o crédito. Eu já falei e volto a falar. Eu tenho pessoas na minha vida que tem um crédito comigo, cara, que pode acontecer o que for, que esse crédito a pessoa não vai perder. Não vai perder. A primeira coisa que eu vou fazer é perdoar imediatamente, porque são anos que essas pessoas me ajudaram, estiveram comigo, mas assim, de dobrar o joelho, do outro lado da cama, numa situação muito ruim de saúde da minha mulher, como é que eu posso, por um momento, sei lá qual, de fraqueza, de tontice, essa pessoa fazer algo que eu, na minha opinião, não gostei, e com isso romper relações? Não pode, não pode, não pode. Isso hoje em dia tem um termo: pessoas mimizentas. Miserável, meu Deus do céu, não haja assim, meu. Isso não é de Deus, desculpa.
não é de Deus. Fica muito difícil os relacionamentos. Aí quando vê, saiu do convívio de tal grupo, por causa de ser mimizenta. Não, olha o todo, olha a história que esse grupo tem com você, olha a história que essas pessoas têm com você, e como que você vai fechar a cara e falar, não, agora não falo mais, já deu. Que deu? Caramba, caramba, é ruim? É feio, caramba? Ah, não, porque senão depois à tarde ela fala, você falou caramba. Não, já estava... Seus atos de bondade no passado podem ser muito gratificantes no futuro. Não é para jogar na cara. Pô, você está esquecendo que eu paguei escola, paguei faculdade, paguei isso, paguei aquilo. Não é por aí. Mas é um fato, é uma verdade. E aí, Abraão segue para o terceiro ponto, interessante esse aqui. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Terceiro princípio, que mesmo quando você está tentando resolver algum conflito, esteja aberto para novos problemas. Abimeleque não imaginava que Abraão ia dar uma dura e falar, pô bichão, eu que cavei aquele poço de água. Teus caras foram lá e pegaram, isso aí não está certo não, também não, tudo bem que eu menti da minha mulher, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas agora você está querendo um acordo e você também pegou um poço de água. Então, quando você for ter essa conversa com alguém de estar resolvendo conflitos, esteja aberto, porque podem surgir coisas que você talvez não soubesse. E aí entra numa coisa complicadíssima, porque só reforçando aqui, havia poucas coisas de maior importância na época do Oriente Médio do que era a água. Sem água não tinha gado, sem água não tinha vida. Então, era uma preocupação. Abraão poderia ter ficado em silêncio, porém a realidade de tal abordagem poderia agravar conflitos futuros de novo, porque a água era tudo para todos que estavam lá. E aí é interessante isso, porque a Bíblia, eu vou até abrir aqui, a Bíblia nos orienta a esquecer as ofensas. Por exemplo, Provérbios 19, 11 diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Isso devemos fazer. O maduro ignora as ofensas. O maduro ignora as ofensas. Porém, presta atenção que Jesus fala em Mateus 18, 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Pô, mas então é contraditório, João? Não, não é contraditório. Depende do nível, depende da realidade, depende da situação. Se é uma ofensa que você consegue perdoar e fica leve, fica relaxado, resolvido, é isso que você tem que fazer. Perdoa a ofensa e acabou. Mas aqui era algo que poderia gerar novos problemas, porque se cada poço que Abraão abrisse e viesse um servo de Abimeleque e tomasse, isso ia ser realmente um problema. Então, nesse caso, tem que ser justo, correto, traz a presença de Deus e conversa, ou seja, não dá, Abimeleque, do jeito que você fez, não dá. E aí, o que é mais legal, e aqui a gente tem algo para aprender muito, muito precioso, é a resposta de Abimeleque. Mas Abimeleque respondeu, não sei quem fez isso, Abraão, nunca me dissesse nada, e só fiquei sabendo disso hoje. O que eu aprendo aí, você aprende aí? Não faça mais suposições, porque a gente é craque nisso, craque, e quase sempre, invariavelmente, são suposições positivas ou negativas? Negativas. Aquela famosa, tocou o telefone às 10h30 da noite, alguém morreu, porque quem vai me ligar às 10h30 da noite? Inclusive, que tonto é esse que está me ligando nessa hora? Outro dia foi uma tia dela, pelo amor de Deus, ligou tarde, bicho, não pode, e o telefone dela ainda toca alto, parecia que tinha uma ambulância no quarto, meu. Não, 11 horas, você acha que está certo isso, Lídia? Tá, ela mora sozinha, porque quem deu risada? Eu não achei graça nenhuma, mas essas suposições nos matam.
nos matam. Então aqui, Abraão estava fazendo uma suposição de que Abimeleque sabia do ocorrido, que tinham arrancado o poço dele, e aí enquadra Abimeleque dizendo: pô, cara, como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? Não pode fazer. E o Abimeleque fala: desculpa, não tinha a mínima ideia, até porque um rei tem um monte de servos que às vezes lá para baixo eles tomam outras atitudes. Então, Coríntios 13, por exemplo, diz que o amor não... O que o amor não faz? Não supõe o mal. A gente precisa aprender isso e viver dessa maneira. Não suponha o mal, não tenha suposições de que a pessoa está brigada com você, não está falando com você, que não sei o que lá, ou no escritório, ou aqui, ou acolá. Não faça suposições sobre o conhecimento do outro a respeito de um problema. Nós agimos como se as pessoas tivessem um sexto sentido, ou assumimos que as nossas observações sutis, não, pela cara dela, hoje é melhor, não dá nem boa tarde, nem boa noite. Não, em insinuações que são claras. Sabe o que você e eu devemos fazer mais? Usar o primeiro e mais importante verbo que existe. Sabe qual é? Perguntar. Pergunta. Lídia, fiz alguma coisa para você ontem à noite? Ah, que bom que você está perguntando. Fez isso. Nossa, a lista é grande, hein? Bom, vamos resolver. Mas ela não teria falado, eu não teria poderia estar supondo outras coisas erradamente. Pergunte para o teu chefe, pergunte para o teu funcionário. Perguntar. Você vai ver que beleza que vai ser os teus relacionamentos, porque a gente fica criando suposições, porque eu creio nisso, eu creio que não gostou do que eu fiz, eu creio que não gostou da minha comida, eu acho que achou que está sem sal, está com sal, não está com sal, blá, blá, blá. Não suponha mais, não suponha mais. Pergunte, esclareça qualquer tipo de má impressão que houve e por aí vai. Então, meus queridos, se você está querendo, e eu tenho certeza que você está, porque hoje o Bento chegou, é isso, Carmen? Ah, então tá bom, já a gente vai mostrar o Bento para a igreja aí. Então, meus queridos, hoje eu trouxe a propósito uma palavra mais curta, porque a gente ainda vai ter a apresentação do Bento e vamos ter o grupo dos pais aqui. Eu nunca quero avançar muito na reunião com os pais, mas só para a gente finalizar, e eu quero muito que você saia daqui nessa certeza que você pode e vai construir relacionamentos abençoados, seja com o marido, seja com filho, seja com amigo, seja com quem for, colega de trabalho, irmão da igreja. De que maneira? Sendo proativo, lidando honestamente com os outros, estando aberto sobre novos problemas e principalmente não fazendo suposições sobre o conhecimento do outro a respeito do problema. Não faça, pergunta antes, faz uma pergunta, simplesmente assim. Porém, o que é mais legal é que nós temos um exemplo. E o principal exemplo que nós temos é este aqui, ó. Filipenses 2, de 5 a 7, a palavra de Deus diz o quê? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Você quer resolver problema? Se esvazia. Do contrário, a probabilidade de você resolver algum problema vai ser bem difícil. Porque o humilde resolve o problema, o orgulhoso não. O orgulhoso mantém, né? Então, meus queridos, o que eu mais quero que você e eu tenhamos uma imagem equilibrada de nós mesmos, nem além e nem a quem, porque às vezes a gente também pega pessoas que, fruto de experiências anteriores, fruto de infância, fruto de relacionamentos difíceis, se acha o pior dos piores. Eu não sirvo para nada, eu sou incapaz, eu tenho isso,
eu tenho TDAH mais plus, blá, 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 blá. Não, meu querido, você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, não seja aquém a imagem que você tem de si mesmo. Mas também não pode ser além, de achar que você é perfeito, de achar que você é o último biscoitinho do pacote. Não. Por favor, eu tenho certeza que se nós tivermos a correta e equilibrada imagem de nós mesmos, os nossos problemas podem surgir, mas eles serão resolvidos. Eles serão resolvidos. Eu gosto muito desse texto de Romanos que diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É isso. É isso, meus queridos. Vamos orar um pouquinho, mas como eu quero que Deus nos capacite nesta manhã, para que sejamos pessoas equilibradas emocionalmente, espiritualmente, e aptas a perdoar, a suportar, a exercer compaixão, a exercer perdão, a exercer misericórdia, a termos um coração alargado, generoso. Foi para isso que fomos chamados, como povo santo e escolhido. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, Deus. E eu sei o quanto o Senhor deseja que todos nós cresçamos, nos amadurecemos, Senhor, para avançarmos nessa carreira que nos foi proposta. E como Paulo falou, uma coisa eu faço, que está em Filipenses. Eu paro de planejar, eu paro de sonhar, eu paro de prometer, mas eu começo a agir, a termos atitudes. Os teus e os meus conflitos só serão resolvidos quando nós tivermos atitudes concretas. E é isso que eu peço a Deus nesse momento, que te capacite, que me capacite a encararmos, a sermos proativos, a termos a consciência que através da humildade e do reconhecimento poderemos e vamos, na tua ajuda e com a ajuda do Espírito Santo, resolver todo e qualquer problema. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.